Jesus, seja um evangelista nessa noite. Crie uma expectativa, receba da palavra de Deus no seu coração e propague o evangelho de Cristo. Porque a Bíblia é muito clara: aquele que trabalha para o Senhor não ficará sem recompensa. Então, em nome de Jesus, seja um bom evangelista. Na verdade, Jesus nos deu uma ordem, que nós devíamos ir em todo o mundo pregando o evangelho de Cristo, amém? E hoje você tem uma oportunidade tremenda de ser participante dessa pregação. Quando você compartilha o link, quando você compartilha nos grupos do Facebook, quando você comenta e quando você curte. Eu conto com o seu trabalho evangelístico nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê, já diga aí, escreve aí bem grande: glória a Deus na live. Aleluias! A palavra que eu quero compartilhar com você está lá em Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos, capítulo 5, verso 21. Está escrito assim na palavra de Deus: tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo, apertando ele. Quem? Jesus. Versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia e que havia padecido muito, à mão de vários médicos, gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele e entre a multidão e tocou nas suas vestes. 28. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curado. Versículo 30. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta, Jesus, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, presente na igreja, que você fique de pé e que você estenda suas mãos para cá. Queria que você orasse pela minha vida, orasse pela minha família, orasse para que eu possa nessa noite expressar exatamente aquilo que o Senhor tem gerado no meu coração. Amém? Eu conto com a sua oração e com a sua intercessão. Vamos orar em nome de Jesus. Amigo Jesus, obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra. Pai, obrigado por essa estratégia, essa ferramenta que o Senhor tem disponibilizado nos nossos dias para anunciar as boas novas do teu evangelho, que é maravilhoso, que eu não me envergonho dele, porque ele é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Que a tua palavra, Pai, profética, que a tua palavra cheia de esperança e de poder transformador, e se encontre com corações sedentos nessa noite. Pai, que a sua palavra poderosa, Pai, possa desfazer toda mente cativa, toda mente cauterizada,
a compreender que o Senhor é um Deus bom, misericordioso, que demora a irar e pronto a perdoar. Que os teus filhos venham compreender as tuas verdades e que a tua verdade queime todos os dias no nosso coração. Nós te amamos, Jesus, nós te bendizemos, tomaremos todo o cuidado do mundo para te dar a glória, a honra e a majestade que o Senhor merece. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê, aplauda ao Senhor bem forte. Igreja, essa é uma história muito conhecida. A Bíblia diz, escute essa história. A Bíblia diz que Jesus atravessa o mar, e quando ele chega na outra parte do mar, que na verdade era um grande lago. Quando a Bíblia trata de mar, ela está falando de um grande lago aqui. Então Jesus entra na margem desse grande lago, e ele atravessa para o outro lado. Pastor Francisco Elton John, aqui é a sua casa, aleluia, te amo, tá? E quando Jesus, eu gosto de fazer uma polêmica, aleluia, quando Jesus chega do outro lado do mar, uma grande multidão estava ali, pressionando, apertando Jesus. Mas o que é interessante, e na verdade não é o que eu vou pregar hoje sobre esse personagem, mas eu preciso falar um pouco de Jairo. Esse homem estava desesperado. Eu sou pai de 5 meninas, de 5 princesas lindas, e esse homem tinha uma filha, e essa filha estava morta. Você consegue imaginar o desespero e o fundo do poço que esse homem Jairo estava? E a Bíblia diz que no meio daquela multidão, eu fico imaginando Jairo clamando, eu fico imaginando Jairo chorando desesperadamente para se encontrar com Jesus e colocar diante de Jesus a sua petição. Jairo, ele era um homem importante da sinagoga, era um homem que tinha status, era um homem que não estava à margem da sociedade, mas tinha uma posição social. Mas naquele momento de desespero, naquele momento de aflição, naquele momento de falta de esperança, naquele momento que ele se encontrava no fundo do poço, ele começa a clamar a Jesus. Qual era o clamor de Jairo, pastor? O clamor de Jairo era que Jesus fosse à casa dele, colocasse as mãos sobre a filha dele, e a filha dele voltasse à vida. Igreja, entenda algo. Muitos de nós classificamos o fundo do poço, ou os momentos trágicos da nossa história, como momentos ruins, e não conseguimos absorver nada desses momentos. É verdade ou não é, igreja? Mas eu gosto de dizer isso, que o melhor lugar para um homem carnal, o melhor lugar para um homem da terra, o melhor lugar para um homem arrogante e orgulhoso, que tem uma certa posição social, de reconhecer a necessidade de Deus na vida dele, é o fundo do poço. Jairo, com a sua filha morta, a sua posição social não importava mais. Jairo, com a sua filha morta, o seu status não importava mais. Jairo, com a sua filha morta, ser o principal da sinagoga não tinha valor algum. Aquele homem, naquela situação difícil e desesperadora, ele precisou ir até Jesus, em meio a multidão que seguia Jesus, não era da mesma classe social de Jairo. A multidão que seguia Jesus era pessoas doentes, pessoas cobradores de impostos, prostitutas, pessoas que Jairo muitas vezes julgava e nem queria estar perto. Mas aquele momento de desespero na vida de Jairo, um desespero monstruoso, ele tem que se humilhar, porque só dele sair do seu lugar de posição que ele tinha e ir até o encontro de Jesus era uma humilhação para aquele homem. Mas aquele lugar, aquela situação difícil, levou ele a um lugar maravilhoso. Escreve na live e fala: qual, pastor? Fala aí comigo, igreja, vocês estão aqui. Qual, pastor? Os caras da live escrevem, vocês falam, né, velho?
Qual levou Jairo aonde? Aquele fundo do poço, aquele lugar de desespero, levou Jairo diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! Só existe um caminho para a presença de Jesus. Fala, qual, pastor? O da humildade, o da humilhação diante dos homens, porque aqueles que se humilham diante dos homens serão exaltados diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então entenda algo. Esse momento difícil que você está passando, esse caos que você pode estar vivendo nesses dias, escute isso, é a maneira que você olha para ele que vai ditar o resultado final. A situação que você enfrenta não é o resultado final. A situação que Jairo enfrentava não era o resultado final. Amém, igreja? Muitas vezes a situação de Jairo, para os da sinagoga, a filha morta era o resultado final, porque os amigos de Jairo estavam na casa de Jairo chorando a filha dele, e não tinham mais solução. Muitas vezes para a medicina, a situação de Jairo não havia mais solução. Mas todas as vezes que não há mais solução para os homens, todas as vezes que a força do braço do homem é incapaz de produzir alguma coisa, e você pode estar nesse lugar, sabe o que você deve fazer? Encarar isso de uma maneira gloriosa, como Jairo encarou. Arrancar da sua vestimenta de orgulho, arrancar da sua vestimenta social, a sair da sua posição social e ir aos pés daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Jairo, igreja, foi tão desesperado à presença de Jesus que ele ditou a rota e o caminho do Todo-Poderoso. Eu gosto sempre de dizer isso, que um homem desesperado na presença de Deus, que um homem no fundo do poço, na presença de Deus, ele é capaz de mudar a rota do Criador. Aleluias! Como isso é maravilhoso, igreja. Então, se você está desesperado, se para você não tem mais esperança, se os seus amigos já estão chorando sobre a sua desgraça, se os médicos dizem que não há mais solução, eu tenho uma palavra para você nessa noite: mude a rota do Criador na direção da sua casa. E só existe um jeito: se humilhando, rasgando o seu coração e dizendo: oh, vá na minha casa, minha filha está morta, coloque as mãos sobre ela, porque agora eu creio que o Senhor é poderoso para ressuscitá-la. Que maravilhoso isso, né, igreja? Nós acreditamos que as nossas dificuldades é para a nossa morte, mas o Criador, Ele coloca Ele nos entrega, Ele não coloca. O Criador nos entrega as nossas paixões. O Criador nos entrega as nossas vontades. O Criador nos entrega aquilo que nós plantamos. E todas as vezes que nós somos entregues àquilo que nós plantamos longe de Deus, vai nos levar ao fundo do poço. E todas as vezes, e muitas vezes nós acreditamos que isso é um Deus ruim. Não, Deus é um Deus bom, misericordioso e bem-humorado. Ele nos entrega as nossas paixões, Ele deixa nós andarmos como nós acreditamos, não para nos matar, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, me desculpa, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Deus nos entrega as nossas paixões e deixa nós colhermos aquilo que nós plantamos longe dele, que vai nos levar para o fundo do poço. Para lá no fundo do poço, o Espírito Santo de Deus soprar: oh, Jesus acabou de chegar na praia. Quem está entendendo isso, igreja? E quando nós ouvimos a voz de Deus, do Espírito de Deus soprando em nossos ouvidos, nós corremos em direção a Ele e sabemos que Ele é poderoso para fazer o impossível. Então você precisa acreditar que essa dificuldade que você está passando hoje foi você que plantou.
E que você tem um Deus que é misericordioso e quer mudar a sua vida e mudar a sua história. Quem crê, diga aleluias. Mas como eu disse, Jairo não é o personagem principal dessa história. Nós vamos concluir com ele. Mas no meio dessa história, quando Jairo muda a rota do Criador em direção à sua casa, quando aquele homem se humilha, abre mão dos seus status, abre mão da sua arrogância, do seu orgulho, e ele vai até Jesus, ele muda a rota do Criador, pastor Chico. Jesus, eu acredito que ele tinha outro plano, mas naquele momento, Jesus falou: eu vou na sua casa. E aquela multidão seguindo Jesus, a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, comprimia Jesus, que a multidão tocava em Jesus. E o Deus encarnado em Jesus, ele saindo a caminho da casa de Jairo. E no meio dessa trajetória, em um momento dessa trajetória, não sei se é no meio, mas em um momento dessa trajetória, surge a personagem principal da nossa palavra hoje. Vou até tomar uma água aqui para falar dela e te dar um tempo aí para você comentar, compartilhar, curtir. Uma mulher que, não diferente de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, nós já ouvimos falar muito sobre essa mulher, que não diferente de Jairo, também estava no fundo do poço. E nós conhecemos a história, mas eu vou falar um pouco dessa história para que você entenda profundamente. Mas antes de eu entrar nessa história, eu quero dizer algo. Um homem no fundo do poço, que se humilha e vai até Jesus e muda a rota do Criador, além de abençoar a sua casa, ele vai abençoar aqueles que estão à beira do caminho sem esperança. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Porque aquela mulher, igreja, ela sangrava há 12 anos. Para você entender a cultura que ela vivia, a mulher naqueles dias era quase tratada como um objeto. A mulher não tinha valor algum naqueles dias. Ainda mais uma mulher que tinha uma hemorragia. Uma mulher que tinha uma hemorragia, ela era tratada como imunda, como pecadora. Aquela mulher, ela não tinha uma hemorragia simples, ela sangrava há 12 anos. A cultura hebraica do judeu, dos israelitas, descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, dizia o seguinte: que todo aquele que tocasse em uma pessoa, tanto mulher como homem, que tivesse uma hemorragia, era imundo e tinha que ser separado do arraial. Igreja, provavelmente aquela menina, ela conviveu na sua infância com a sua família. Provavelmente essa mulher, ela passou um período com seu pai, no aconchego da sua mãe, no aconchego familiar. Mas quando ela teve os seus dias de mulher, quando ela menstruou, quando ela teve a sua primeira menstruação, ela não parou mais de sangrar. E sabe o que aconteceu imediatamente com essa mulher? Quando essa hemorragia não parava, o seu pai e a sua mãe não o aceitava mais dentro de casa. Porque existia uma cidade fora da cidade, aonde ficavam os leprosos e aonde ficavam os imundos, os rejeitados, porque era sinal claro que essa menina tinha algum pecado, ou a família dela tinha pecado. Essa menina, imagina ela sendo expulsa, tirada da sua casa pelos seus pais. E a Bíblia diz que, eu acredito nisso, igreja, é uma elucubração, uma viagem na maionese, mas eu acredito que o seu pai, no desespero, deixou recursos com ela, porque a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha, com os homens, com os médicos, tentando sarar. Sabe o que essa menina queria? Sabe o que essa menina queria? Ela queria deixar de ter aquela hemorragia, não simplesmente para ser sarada, mas para ser aceita novamente no seu lar, por aqueles que ela amava profundamente, que muitas vezes ela nem entendia o motivo de estar tão distante. Igreja, essa mulher sofria profundamente. Ela sofria no seu corpo, porque um sangramento há 12 anos. Imagina como ela era fraca. Imagina como ela era debilitada. Imagina as emoções dessa mulher. Imagina como estava a cabeça dela.
Imagina, igreja, essa mulher literalmente estava no fundo do poço. Literalmente, ela agora, mais ainda, porque ela tinha algum recurso e agora ela não tinha mais. Porque ela gastou tudo tentando ser aceita novamente. Mas ela ouve falar que um homem desesperado mudou a rota de um tal Jesus. E ela ouve falar das maravilhas que Jesus fazia. E a Bíblia diz, igreja, que essa mulher se arrastando, ela toca na orla de Jesus. Mas antes de eu falar da orla, eu preciso dizer isso. Essa mulher, ela corria risco de ser apedrejada e morta, porque os homens daqueles dias sabiam da sua debilidade, sabiam do seu problema. E quando ela entra no meio da multidão, igreja, ela era uma mulher imunda. Só de tocar em alguma coisa, aquilo se tornava imundo. E a sentença para ela era apedrejamento, morte. Mas aquela mulher desesperada, eu penso que ela pensou assim: eu já estou morta, para mim não tem mais esperança, já acabou, eu não tenho mais dinheiro, a minha família não me aceita, eu sou amaldiçoada, eu já gastei tudo e tentei tudo com os médicos, mas nada resolveu. E aquela mulher, ela arranca forças da onde não tem. Novamente, uma pessoa no fundo do poço, ela ouve falar que Jesus está passando e ela desafia toda uma cultura e se arrasta tocando em homens, porque ela tocou em outros homens também. E a Bíblia diz que ela toca na orla de Jesus. E dentro dela a fé era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ela pensa assim: se eu somente tocar na orla de Jesus, eu vou parar de sangrar. E a Bíblia diz, igreja, que imediatamente aquela mulher sentiu o seu corpo curado. E eu fico imaginando a alegria do coração daquela mulher. Aonde não havia mais esperança, ela começa a se encher de esperança. Mas de repente, Jesus, sabendo que dele havia saído poder, virtude, Jesus para tudo, José Evangelista, e diz assim: de mim saiu virtude, alguém me tocou. E Jesus para e começa, igreja, Jesus estava numa missão. Jairo, um homem desesperado, tinha mudado ele de rota para ir na casa dele. Agora Jesus para e começa a procurar quem havia tocado nele. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, a multidão te aperta, a multidão te oprime, a multidão toca em você. E o Senhor pergunta: quem tocou no Senhor? Jesus fala assim, ó: de mim saiu virtude. A Bíblia diz que aquela mulher, ela não podia esconder o que tinha acontecido, porque ela sabia o que havia acontecido. Ela vem aos pés de Jesus, ela declara tudo o que tinha acontecido com ela. E aí Jesus olha para ela e diz assim, ó: filha, a tua fé te salvou. Ser curada e vá em paz. Quem pode dizer glória a Deus? Igreja, o que eu quero chamar a atenção para essa mulher, e que eu quero chamar a atenção nessa noite para você que está em casa e que está sem esperança, que os homens e ninguém mais acredita em você como essa mulher estava. Você que às vezes já gastou todo o seu recurso tentando ser feliz. Você que já gastou e se empenhou todo o seu recurso tentando prosperar, tentando ser pleno, tentando viver aquilo que Deus tem para você, e você está num lugar que você não aguenta mais. Eu tenho um segredo profundo da parte de Deus para te contar. Fala: qual é, pastor? Eu quero fazer uma pergunta para você. Só aquela mulher com a hemorragia tocava em Jesus? Ou toda a multidão tocava em Jesus?
Eu vou fazer a pergunta de novo, que eu quero que você entenda a pergunta. A minha pergunta para você é: só aquela mulher desesperada no fundo do poço tocou em Jesus, ou toda uma multidão tocava em Jesus? Igreja, é muito claro, toda uma multidão tocava em Jesus. Mas igreja, deixa eu te fazer uma outra pergunta: saía virtude de Jesus para curar a multidão que tocava nele? Saía, igreja? Então qual era a diferença da multidão para essa mulher? Porque essa mulher, quando ela toca em Jesus, a virtude sai dele e cura ela. Sabe qual era a diferença, igreja? Que ela já tinha perdido toda a esperança. A diferença era que ela estava no fundo do poço. A diferença era que ninguém mais acreditava nela, e ela não tinha mais expectativa nos homens. Então quando ela vê Jesus, ela toca em Jesus, e de Jesus sai poder para curá-la. Pastor, o que você está dizendo? Nós, nos nossos dias como igreja, estamos como a multidão. Jesus está no nosso meio, Jesus se manifesta, mas não sai virtude de Jesus para nos curar. Fala por quê, pastor? Fala por quê, gente? Porque a sua expectativa e a sua esperança não está em Jesus. Nós estamos como aquela multidão nos nossos dias. Igreja, sabe por que eu amo, você que está me assistindo, sabe por que eu amo pregar para dependente químico? Fala por quê, pastor? Porque quando ele chega nesse lugar e pede ajuda para nós, ele está literalmente sem esperança. Ele está literalmente no fundo do poço. A família dele não acredita mais nele. Ele não acredita mais nele. Quem está aqui comigo e diga forte que chegou nesse lugar e ninguém e nem você mais acreditava em você, dê um glória a Deus aí. Então quando você está nessa posição, quando você está no fundo do poço, como aquela mulher está, você está na posição exata que Deus quer liberar o poder dele para curar você, restaurar você e fazer um milagre em você. Porque a igreja, quando aquela mulher se apresenta para Jesus, quando ela se revela, era claro e nítido que Deus havia operado um milagre. Era claro e nítido que Deus havia feito algo ali, e ali não tinha como dividir a glória de Deus com a glória dos homens. Era claro ali que a glória de Deus se manifestou. Quando nós estamos no fundo do poço, você que está me assistindo, você pode estar no fundo do poço, você pode estar sangrando com depressão, síndrome do pânico. Eu não sei o seu problema, o problema com droga, o problema financeiro, não sei qual é o seu sangramento, mas eu tenho uma coisa para te dizer: esse sangramento não é para a morte, é para você ir e olhar que Jesus continua o mesmo. Ele está te esperando, Ele está disponível para liberar poder sobre você e te curar. A palavra que eu tenho para você hoje é a palavra que gritou no coração daquela mulher. Qual foi, pastor? O homem, o Deus vivo, Jesus Cristo, aquele que opera o impossível, está passando. Às vezes você está me assistindo e o seu desespero é tão grande, o seu sangramento é tão grande, que você até perdeu a vontade de viver. E você pode estar pensando em tirar a sua vida. Eu falo algo para você: não cometa essa loucura. Jesus ainda continua liberando virtude, não sobre a multidão que o aperta, cheia de incredulidade e cheia de expectativa nos homens, mas de pessoas que estão à margem, que estão num lugar de desespero e aonde ninguém mais acredita, nem elas mesmas. Jesus quer produzir em você fé, para você avançar, romper com seus medos, tocar nele e ser curado por ele. Porque esse sangramento que tem sangrado há tanto tempo em você é para a glória de Deus.
Porque Deus vai pegar as suas dores, Deus vai pegar as suas imperfeições, Deus vai pegar aquilo que os homens julgarem você e vai exaltar quando Ele te curar de dentro para fora, e vai te usar para ser testemunha que Ele não mudou. Eu amo pregar para quem está no fundo do poço, porque a igreja, eu sei o que é estar no fundo do poço. Eu tenho uma canção que eu sempre canto, essa semana eu cantei aqui, que eu vou adorar ao Senhor, e se Ele nunca mais me tocar, se eu nunca mais sentir a gloriosa presença dEle, eu vou continuar adorando, porque eu me lembro da onde Ele me tirou, porque eu me lembro do toque dEle, aonde eu estava, e no lamaçal da podridão que eu vivia. E só com as lembranças da sua maravilhosa presença, eu continuarei adorando Ele eternamente. Quem está me entendendo, igreja? Eu tenho vivido dias, igreja, você pode estar me vendo pregar aqui, mas o Senhor tem tratado em mim também sobre um sangramento. O Senhor há uns 40 dias, uns 30 dias, o Senhor, o Espírito de Deus falou de uma debilidade no meu coração, da minha alma, no meu caráter. O Senhor falou que eu era um homem ansioso, e nós tratamos a ansiedade como um pecado não tão grave. Mas sabe o que o Espírito Santo disse para mim? O Espírito Santo disse que a ansiedade é um Deus na minha vida. Se ela é um Deus na minha vida, a ansiedade é idolatria na minha vida. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E desde o dia que o Senhor contou isso para mim, que o Espírito Santo revelou isso no meu coração, eu tenho confessado, eu tenho lutado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu tenho gritado como essa mulher. Eu quero que do Senhor, porque a igreja, eu não posso me mudar, eu não posso sanar esse sangramento em mim, e nenhum homem. Igreja, essa mulher não podia se curar, e essa mulher gastou todo o recurso dela com os homens, e ela não parou de sangrar. Ela parou de sangrar quando ela ouve falar que o dono da vida estava passando. Ela toca nele com toda a sua esperança e é curada. Eu só serei curado, e você só será curado quando de fato você colocar toda a esperança nele. Sabe por que muitas vezes você está no fundo do poço? Para um simples propósito. Escreve aí, qual, pastor? Reconhecer que você é incapaz de sanar o seu sangramento. Reconhecer que os homens são incapazes de resolver o seu problema. Quando você chegar nesse lugar, você está no lugar exato de receber a virtude, o poder de Jesus e ser curado. Quem está entendendo isso, igreja? Então o título dessa mensagem é quando a esperança acaba. Quando a esperança acaba, nasce a fé, e que vai te impulsionar para a verdadeira esperança, Jesus, que é poderoso para tocar em você e te curar e sanar todo o sangramento em você. Igreja, essa mulher não foi só curada. Olha a palavra de Jesus. Nós tiramos o peso das palavras. Jesus diz assim: a sua fé te salvou. A fé daquela mulher curou ela e deu a ela o direito da vida eterna no paraíso com o Senhor. De uma mulher rejeitada pela sua família, agora ela vai ser aceita novamente na sua família, curada fisicamente e sendo uma testemunha da misericórdia, compaixão e do evangelho de Cristo. Que Paulo dizia: eu não me envergonho dele, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê.
E a palavra que eu tenho para você, que a sua esperança acabou. Você está na posição exata de ser curado. Pastor, como eu preciso fazer para ser curado? Você precisa se levantar como Jairo se levantou. Se despojar da sua posição social. Se despojar das suas expectativas dos homens, como essa mulher se despojou. E correr desesperadamente para Jesus. Reconhecendo quem você é. Reconhecendo que você não tem mais força. Reconhecendo que você não tem mais esperança nos homens. Reconhecendo que você já tentou tudo. E a única solução que você encontrou é Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo? Jesus sai daqui. E quando a igreja, olha o que acontece. Quando Jesus termina de executar a obra com essa mulher, chega pessoas da casa de Jairo e fala assim: para de incomodar o mestre, a sua filha está morta. Jesus e Jairo já sabiam que ela estava morta. Mas por que essas pessoas vieram, igreja? Para desanimar Jairo. Jesus não fala com essas pessoas. Jesus olha para Jairo e fala assim: calma, calma, Jairo, crê somente. E Jesus chega na casa de Jairo. Os homens, os amigos de Jairo estavam chorando, porque é isso que os homens sabem fazer. Quando a esperança acaba, os homens nunca têm a solução para você. O máximo que eles sabem fazer é chorar. Quando Jesus fala que ia ressuscitar aquela menina, sabe o que esse povo que estava chorando fez? Fala o que, pastor? Escreve na Bíblia, o que, pastor? Eles começaram a rir de Jesus. E Jesus manda todo mundo sair. Aquele bando de incrédulo. Pega Tiago, João e Pedro, a mãe e o pai. Entra aonde aquela menina estava e diz assim: Talita cumi, que significa levanta-te, menina. Aquela menina fica em pé, ela levanta, ela ressuscita. E Jesus pede que dê algo de comer para ela. Pastor, o que você está dizendo? O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou dizendo que esse desespero, essa dor, essa aflição, esse pânico que você está sentindo, essa situação difícil que você está enfrentando, é fruto das suas escolhas. Mas você não precisa ficar neste lugar. Deus não quer que você permaneça neste lugar. Ele quer que você se levante e creia nele. Reconheça que você gastou tudo com os homens, colocou sua expectativa nos homens e eles te frustraram. Reconheça que a sua posição social não pôde trazer a sua filha. Reconheça que todos os seus esforços humanos não resolveram o seu problema. E se posicione dizendo: eu preciso da tua misericórdia, Deus das misericórdias. Eu preciso do teu poder me curando. Eu não aguento mais. Eu quero orar com você que entendeu essa palavra. Eu quero orar com você que consegue reconhecer diante dos homens que está no fundo do poço. Porque Deus só pode começar a fazer quando você enfrentar a multidão. Meu Deus, eu vou falar de novo. Deus só pode começar a fazer na sua vida, você que está no fundo do poço, quando você enfrentar a multidão. Pastor, o que é enfrentar a multidão? Jairo enfrentou a multidão em humilhação, porque ele era de outra classe social. Aquela mulher enfrentou a multidão porque ela não podia tocar nos homens, porque senão ela faria eles impuros e ela seria apedrejada. Pastor, o que é isso? Deus só pode fazer na sua vida quando você rejeitar a glória dos homens. E eu quero orar por aqueles que
tem coragem de reconhecer que acabou a esperança, que está no fundo do poço. Pastor, eu estou na minha casa sozinho, e eu quero te convidar, você que está aqui na sua casa, fique de pé, na posição de receber, em sinal, em declaração, que você perdeu a esperança nos homens, e que está no fundo do poço e precisa dele. Pastor, eu estou sozinho em casa, não tem com quem eu reconhecer. Escreva na live, escreva assim: eu estou no fundo do poço e eu preciso de Jesus. Fique na posição de receber, que eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Amigo Jesus, nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos encontrou em meio ao lamaçal do pecado. Porque um dia a tua misericórdia me tocou, Jesus. E tem tocado todos os dias. Nós estamos aqui com santo temor, liberando a tua palavra sobre a tua igreja. Homens e mulheres, Pai, que se levantaram e reconheceram que estão desesperados, que não sabem mais o que fazer, que se frustraram com os homens, que muitas vezes fez parte da multidão que vinha à igreja, que tocava no Senhor, mas do Senhor não saía virtude. Então eu te peço, Jesus, eu clamo a Ti, eu me humilho diante de Ti, Jesus. Batiza essa palavra com virtude, batiza essa palavra com poder. Toque, Jesus, nas casas, toque homens que estão aqui, toque todos aqueles que se arrependerem verdadeiramente e clamarem pelo seu poder. Pai, que homens sejam transformados, que casas sejam transformadas, que casamentos sejam restaurados, Pai, que a depressão saia, que o pânico saia, Pai, que as crises financeiras se dissipem e que o Senhor estabeleça o seu plano, Pai, que a vontade de morrer saia em nome de Jesus e que o teu poder toque agora, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Quem pode dar glória a Deus e um aplauso para Jesus bem forte? Você que foi tocado por Jesus, você que essa palavra falou no seu coração, que você compartilhe essa mensagem, que você encaminhe essa mensagem para alguém que está sofrendo e precisando de uma palavra de esperança. Ela precisa entender qual deve ser o seu clamor. Em nome de Jesus, seja um bom evangelista nessa noite. Amém e amém.